Jesus. Querida igreja, saúdo-vos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por esse dia tão abençoado que o Senhor nos concedeu. Glória a Deus também por essa oportunidade que nosso Deus nos concede estarmos nessa casa de oração e também a oportunidade concedida pelo nosso pastor a mim de ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Eu quero convidar os irmãos a abrirem vossas Bíblias no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 13. Bendito seja o nome do Senhor. Nossos irmãos, meus companheiros estejam orando em nosso favor, porque eu estive pensando e até este pensamento motivar os irmãos, obviamente aqueles que podem estarem aqui nas sextas-feiras, porque tem sido um manancial, irmãos, de mensagens do céu para o nosso coração. Na antepenúltima sexta-feira, o pastor Gil ministrou aqui sobre o ministério do Espírito Santo, uma bênção, uma maravilha do céu. Na penúltima, o pastor Noé esteve aqui com a mensagem sobre a vinha, como nós cuidarmos da nossa vida. Que bênção, que palavra abençoada. E agora, nessa sexta-feira, o pastor Deusmar, muito obrigado, nosso companheiro de São Sebastião do Paraíso, ministrou aqui a palavra sobre como nós enfrentarmos as crises que o mundo está vivendo, nos mostrando a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Uma mensagem como as outras que ainda ontem estávamos, eu e minha esposa, comentando sobre ela, como que teve um efeito tão maravilhoso dentro de nossos corações. Então, aqueles que desejam, mas não têm sentido força, não sabem como se achegar mais a Deus, eu lhe digo, um dos passos: venha aos cultos de sexta-feira e esteja expostos à palavra de Deus, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco em todos os dias e também no culto de ensino. Que Deus continue abençoando os ensinadores da nossa igreja. Irmãos, o texto eu irei ler até o verso 8, que diz assim: Um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel. Então Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estava com Saul 2.000 em Miquimás, e na montanha de Betel. E 1.000 estava com Jonatas em Gibeá, de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. E o povo em multidão como a areia que está à borda do mar. E subiram e se acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele, tremendo. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. O 9 ainda, irmãos.
Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Glória a Deus pela sua palavra. Queridos irmãos, o texto nos expõe um momento de angústia da história do povo hebreu, sob a liderança do seu rei Saul. Preste atenção nos detalhes. Saul foi impulsionado por essa situação, ou levado, melhor dizendo, a essa situação, por uma atitude de Jonatas, que provocou os filisteus, ferindo uma guarnição destes. Então a Bíblia vai dizer que eles se reúnem para atacar o povo hebreu. Um exército grande, só de carros são 30.000, homens a cavalo, mais 1.000. A aflição que o texto nos permite observar é muito grande. Onde o texto também vai dizer que a aflição era tanta, o medo do povo, que eles estavam tremendo. Muita angústia, muito medo, muita aflição. E fez com que eles fugissem e se escondessem em cavernas, no meio dos espinhos, dos penhascos, em fortificações e também em covas. A situação aqui, irmãos, era de deixar, de fato, Saul apreensivo, preocupado, porque o exército era grande que estava vindo para derrotá-los. Ele tinha razão para estar preocupado. Ele não poderia simplesmente ignorar aquela situação. Havia uma situação crítica que ele e o povo de Israel estava para enfrentar. Mas existia uma ordenança, e uma ordenança abençoada da parte de Deus, uma orientação da parte de Deus, que eles deviam sempre que iam enfrentar uma batalha, deveriam consultar ao Senhor, ou sacrificar ao Senhor, para pedir o direcionamento, o fortalecimento, a coragem. Porque, irmãos, quando estamos em situações tão adversas como estas, nós sentimos medo. Eu não sei você, mas eu sinto medo. Eu acredito que você é igual a mim. Nós sentimos medo diante das aflições que surgem diante da nossa vida. Então, olhando para o homem, era compreensível entender que o povo estava se escondendo, que o povo estava com medo, porque quando o homem olha para si mesmo, ele não tem, irmãos, a força suficiente para enfrentar todas as adversidades dessa vida. Porque há batalhas, há adversidades que surgem em nossa vida, que nós precisamos de uma interferência do céu na terra, que chamamos de milagre. Há situações que somente um milagre. E nós sabemos que o nosso Deus faz milagres, que o nosso Deus opera maravilhas. O perigo é quando nós olhamos para a força do nosso braço para enfrentar essas adversidades. Jeremias capítulo 17, verso 5 diz:
assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. É um triste homem, que não entende que as adversidades, quando chegam no limite para nós, assim ainda queremos resolver com a força do nosso braço. Nos adiantamos e não cumprimos as orientações que Deus determina para nós ou nos orienta através da sua palavra. E a palavra de Deus é que faz com que a nossa vida, a nossa casa, seja edificada sobre Ele, que é uma rocha, que é a firmeza da nossa vida, porque o homem que não faz isso, ele está edificando, Mateus fala da areia, terra arenosa, mas lá em Lucas, o mesmo texto vai dizer, aquele que edifica a sua casa na terra, vem a onda, vem o vento, essa casa cai. É aquele que edifica a sua vida de acordo com os seus princípios, de acordo com as suas próprias orientações, porque é terra, é homem, é falível. Então certamente virão, porque virão as tempestades, os fortes ventos, as muitas águas, e a palavra de Deus nos orienta que dias difíceis virão. Então, nós precisamos seguir e correr para que a nossa vida não seja firmada no homem, nas nossas próprias orientações, mas nas orientações de Deus, para nós enfrentarmos essas adversidades. Então, Saul, diante dessa terrível angústia, ele não esperou a ordem de Deus, o cronograma, o tempo de Deus. Ele quis se adiantar. E o verso de número 8 vai dizer que ele espera 7 dias, porque o profeta, o sacerdote disse, olha, em 7 dias eu estarei aí. Vamos sacrificar, vamos clamar a Deus. Diante dessa situação, só há um escape: nós clamarmos ao Senhor, para que Deus nos dê o escape e nos dê a vitória. Mas Saul cometeu um erro, que muitas das vezes nós também cometemos. Na ansiedade, naquela aflição, aí falta a confiança. Eu quero adiantar o tempo que é de Deus, eu coloco o meu tempo, o tempo terra, o tempo homem. E tomo as decisões precipitadas. Então, no verso de número 9, ele manda trazer aquilo que seria ofertado em sacrifício, em holocausto, demonstrando ali a falta de confiança em Deus. O que Saul estava dizendo, olha, se Deus não chegou até agora, Deus não vai chegar. Se Deus não se posicionou agora, Deus não vai se posicionar nunca. Eu vou fazer. E segundo, ele executa o exercício que não era do rei, porque para oferecer este holocausto, este tipo de sacrifício tinha que ser pelo sacerdote, e rei não é sacerdote, e sacerdote não é rei. A Bíblia não permite ser os dois, é por isso que Jesus não vai ser rei segundo a ordem de Arão. Jesus vai ser rei na ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque era sacerdote e rei. Só Jesus que vai poder ser rei e sacerdote, não pode ser os dois a mesma coisa. E aqui então ele pula a determinação de Deus. E por causa dessa atitude, eu sei que a maioria, ou porque não todos conhecem a história, ele foi rejeitado por Deus, porque descumpriu
a vontade do Senhor. Se adiantou. Porque a Bíblia diz que acabando ele de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Se ele tivesse esperado um pouquinho mais, talvez algumas horas, aqui os textos da Bíblia falam um pouco, pode ser horas ou pode ser dias. Se ele tivesse esperado um pouquinho mais, Saul teria vitória e o seu reinado seria prolongado. Irmãos, o que o texto já está dizendo para nós, de uma forma muito clara, que nós enfrentamos, como já falamos, aflições, e aflições que nos deixam em aperto. É agora, eu preciso fazer. Hoje eu tenho que tomar a decisão. Aí a palavra de Deus está nos confrontando ou nos perguntando: Deus já te deu a orientação do que fazer? Deus já te disse o que você tem que fazer? Não, ainda não disse. Então espere um pouco mais. Saul viu o exército vindo contra ele. Olha, aflição. Ele viu o povo, a Bíblia diz que o povo estava indo embora, deixando ele só. Mas ele tinha que esperar. Essa aflição, o irmão Gesiel, o irmão não sabe o que eu estou passando, realmente. Mas o nosso Deus sabe. Se Ele não falou e não te direcionou, espera um pouco mais, talvez seja um dia, e Deus lhe direcionará. Já aquele que sucedeu o reinado de Saul, Davi, aprendeu o que ele devia fazer. Você conhece muito bem, mas vamos ler o Salmo 40, coloque por gentileza, Salmo 40 e o verso 1. Olha só a diferença de um homem para o outro. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas é muito raso esse texto, esperou com paciência. Davi era um cantor que tinha intimidade com Deus. Olha o verso 2, olha onde ele estava. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos 3. E pôs um novo cântico na minha boca. Ele não tinha prazer e nem alegria em adorar. Ele estava em um lugar horrível, a situação era de grande aflição. Mas, ao contrário de Saul, ele decidiu esperar com paciência no Senhor. E o que Deus fez com ele? Tirou ele desse charco de lodo. Os benefícios da espera. Esperar não é fácil. Quem que gosta de ficar na fila de um banco? Na fila de uma lotérica imensa? A gente vai ficando impaciente, olhando para ver se o caixa da direita ou da esquerda está trabalhando. A gente está olhando ela lá, fazendo a contabilidade, e pensa: por que ela não me atende? Porque ninguém gosta de esperar, mas a Bíblia nos orienta a nós esperarmos. E esperar com paciência. Esperar com paciência, tem outras traduções que diz que é esperar com confiança. Esperar com confiança, mas enquanto eu espero, o que eu faço? É só orar e está tudo bem, viro as costas, ou falo uma vez e vou embora? Não. Existe um posicionamento também para quem espera. Veja, irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos. Olha um exemplo de como devemos esperar. Esse texto é o que nos mostra a conversão de Paulo.
Jesus aparece para ele no caminho de Damasco. A visão foi muito forte e ele fica cego. E ele não sabe o que fazer. Aí Deus diz para ele, lê o verso 6, 9 e 6, a última parte do verso. Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Vamos pensando no texto. Agora Paulo está cego, ele precisa de um direcionamento, ele precisa saber o que deve fazer, e ele vai para o destino que Deus o manda. Aí o Senhor Deus visita um servo chamado Ananias. E Deus diz, olha Ananias, lá no verso de número 10. Ananias, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Verso 11. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E aqui eu já vou me encaminhando para os últimos 10 minutos. E você já está entendendo o que Deus está lhe orientando nesta noite. A aflição, ela existe. A aflição, ela é muito grande. Se eu me precipitar, eu posso perder a minha bênção. Então o Senhor manda eu esperar com paciência. E agora Ele vai me ensinar como é esperar com paciência. Orando até que o direcionamento lhe chegue. Existia um homem, estava cego, cegueira, sem direção. Quem está cego não sabe para onde vai. Paulo estava nessa situação, mas ele ficou orando, esperando Deus lhe direcionar. Ah, você está aflito, está precisando saber o que deve fazer, mas cruzou os braços, está esperando Deus fazer tudo, porque você ouviu que aquilo que você não pode, Deus faz, então vou cruzar os braços e eu vou esperar acontecer. Não, Senhor e não, Senhora. O crente, enquanto aguarda Deus trazer o direcionamento, ele está orando, de joelho, dizendo, Senhor, mostra-me o caminho, Senhor, qual a decisão eu devo tomar, Senhor, eu devo ir para a direita, Senhor, eu devo ir para a esquerda, este emprego eu troco ou não troco, é a hora ou não é a hora, Senhor, me mostra, e ore até Deus lhe mostrar, mas aguarde com paciência, orando. Os crentes dessa forma agem diante das aflições. Está queimando a aflição, o desespero está tomando conta, mas continue orando. O homem estava com as escamas nos olhos. Incomodado, atônito com aquela visão e com a mudança de vida tão abrupta que ele estava a viver. Mas ele nos ensinou que enquanto aguardamos, aí Deus manda o servo do Senhor. E o servo do Senhor chega lá e ora por ele, coloca as mãos sobre ele. Ele, então, a Bíblia diz que as escamas caem dos seus olhos, e ele, então, é cheio do Espírito Santo de Deus, e agora Paulo sabia o que fazer, para onde ele deveria ir. Irmãos, então vamos esperar que Deus vai mandar, não sei se é uma pessoa, não sei se é um homem, uma mulher de Deus, que vai bater lá na porta, ou aqui na igreja, se é através da pregação, eu não sei, mas Deus vai enviar alguma coisa para nos dar o direcionamento que nós devemos tomar em nossa vida. Continue orando. Enquanto você espera o direcionamento.
Mas ainda há um outro texto aqui em Atos ainda. Bendito seja o nome do Senhor. Agora no capítulo 1. Glória a Deus. Glória a Jesus. O texto, irmãos, eu não vou pedir para colocar um versículo específico, eu vou fazer uma síntese dos primeiros versos, do 1 ao 14, deste capítulo. Jesus está ali com os crentes. E Jesus, em outro dia, Jesus falou para eles: olha, vocês devem ficar em Jerusalém, porque eu vou fazer uma promessa para vocês. E essa promessa vai descer. Eu vou encher vocês, aqui o texto que foi lido pelo nosso companheiro na sexta-feira, eu vou encher de vocês de poder do Espírito Santo. Ele virá sobre vós. Eu quero fazer uma promessa na vida de vocês. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. A promessa lá de Joel. Mas vocês devem ficar em Jerusalém, até que do alto recebam esta promessa, esta virtude, este poder. Então Jesus está ali no monte com eles. Aí ele é assunto aos céus. E a Bíblia então vai dizer que após a ascensão de Cristo para a glória, o verso, agora sim, o verso 14. O verso 12 melhor, meu irmão, o verso 12, por gentileza. Atos 1, Atos 1, 12. Capítulo 1 e o verso 12, isso. Então, assim que Jesus vai para o céu, então eles voltam para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Pula para o 14. Porque eles ficaram ali na casa destes irmãos, e o que eles ficaram fazendo? Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. A promessa foi feita, mas ainda não havia chegado. Então, o que os crentes devem fazer? Quando o Senhor faz promessa para nós, enquanto aguardamos, devemos ficar orando. Não desfaleça o teu coração com a promessa que Deus fez para você, porque Deus faz promessas. Deus promete na sua palavra, Deus faz promessas atuais pela palavra, Deus faz promessas para a eternidade, e Deus, através da palavra, com princípios da palavra, Ele faz promessas também para os crentes. Quanto à nossa família, quanto às nossas finanças, quanto ao nosso ministério, Deus faz promessas para nós. E há muitos irmãos que receberam promessas, e na verdade essas promessas já foram feitas há anos. E o coração está desfalecendo e dizendo: não vai cumprir. Quer saber? Aquele dia eu chorei tanto, eu senti o meu coração queimar, eu senti a minha alma, que Deus estava falando com a minha alma, mas eu estou começando a pensar que foi emoção. Não vai acontecer. Já passou tantos anos, eu não estou nem crendo mais nas promessas. Eu te digo uma coisa, meu querido irmão, aonde será que está o problema? Naquele que fez a promessa, ou naquele que recebeu a promessa? Qual está sendo o seu posicionamento? Volte nessa noite, em nome de Jesus, a orar no sentido daquelas promessas que Deus lhe fez, porque a Bíblia nos fala, lá em Filipenses, capítulo 4, que nós devemos nos apresentar diante do nosso Deus, com orações e súplicas, se eu não me engano é Filipenses 4 e 6, e também com ações de graça. Ações de graças, irmãos, é agradecimento, é gratidão por uma bênção que chegou, e também por aquelas que vão de chegar
chegar, porque esse texto vai dizer: sejam as vozes lá, não estejam quietas por coisa alguma, coisa que não chegou ainda. E essas que ainda não chegou, o final do texto manda nós estamos com ações de graça, com ação de graça, até pelas promessas que ainda não chegaram. Nós devemos estar em oração, agradecendo a Deus por essas promessas que Ele fez para nós, porque Ele que prometeu é fiel para cumprir, e elas hão de chegar, e eu como devo estar orando, até a promessa chegar, e quando ela chegar será maravilhoso, porque eu vou estar esperando. Coisa linda é dizer: Senhor, obrigado, eu esperei com paciência, o Senhor ouviu o meu clamor, e hoje Tu colocastes um novo cântico nos meus lábios, e eu vou para a igreja louvar e bendizer o nome do Senhor, que me deu essa grande vitória. Espera com paciência no Senhor, que Deus continue vos abençoando, em nome de Jesus. Amém.